Nós precisamos cuidar e preservar aquilo que faz bem para nós. E dentro do ecossistema e do agro, uma das joias mais valiosas é a soja, entre outras culturas, claro, mas a gente fala aqui especificamente desse grão, que é o grão de ouro aqui do Brasil, diante da grandeza, né, da produção. E claro que há necessidade de proteção e prevenção. E uma solução contra a praga, né, os nematóides, foi desenvolvida pela Syngenta, acaba de chegar ao mercado. É incrível como apenas uma molécula pode fazer a diferença na prevenção dessas pragas e facilitar aí o trabalho do produtor rural. Assista agora a Força do Agro com Joyce Maffezoni. Aécio Silva, gerente de produto da Syngenta. É um prazer recebê-lo, Aécio. Prazer é meu, Joyce, de poder estar aqui e falar um pouquinho sobre as inovações da Syngenta nesse programa aqui que tem uma abrangência enorme. Então, muito obrigado, primeiramente, aí, pelo convite. Eu que agradeço. Com o plantio da safra de soja 25-26 em andamento, surge uma preocupação entre os produtores: o manejo de nematóides. Para auxiliar o produtor rural, a Syngenta está lançando uma solução nematicida. Que risco, Aécio, os nematóides representam para a agricultura brasileira e para o mundo, né? Porque não há uma exclusividade aqui do Brasil. Não, perfeito, Joyce. Eu acho que esse é um grande ponto, um ponto, né, muito interessante, porque quando a gente olha outras pragas ou outras doenças, o produtor consegue ver, né? Ele consegue ver ali nas folhas, né, na planta expressando isso, e o ataque é imediato. Mas quando a gente fala de nematóides, e nematóides eles estão no solo, é uma, vamos dizer assim, é uma praga, né, que afeta os solos aí, e o produtor dificilmente entende o prejuízo que ele está causando. Né? A gente fez um estudo junto com a Agroconsult e a Sociedade Brasileira de Nematologia que estima aí perdas de 150 bilhões de dólares anualmente, né, por nematóides, ou seja, é uma praga ou um elemento aí difícil do produtor estar vendo as perdas, mas que causam grandes prejuízos para todas as culturas, né, que a gente cultiva hoje aqui no Brasil. E é uma praga praticamente invisível. Como que ela é identificada? Por descarte de outras possibilidades? Na verdade, o reflexo, ele é na produtividade direto, né, porque como ele ataca a raiz, o nematóide, ele diminui o sistema radicular. E essa diminuição do sistema radicular vai afetar a absorção de água, vai afetar todo o uso, né, de nutrientes do solo, a exploração desse solo, e vai refletir em produtividade. Né? Mas para você conseguir ver, você precisa fazer uma análise de solo. Então a única forma da gente detectar que tem a presença, né, do nematóide é fazendo uma análise de solo com laboratórios aí que estão, né, sabem conduzir todo esse tipo de análise e entender realmente a presença do nematóide. Mas um ponto importante, Joyce, é que a gente fez, nessa mesma pesquisa, a gente fez um levantamento no Brasil. Falamos, vamos entender qual que é a distribuição de nematóides no Brasil. E a gente encontrou uma frequência, fizemos mais de 20 mil amostras no Brasil, em todos os solos, a gente encontrou uma frequência de 94% de presença de nematóides, ou seja, o nematóide está aí, está causando danos e perdas severas, tanto para o agricultor, né, para o bolso do agricultor, quanto para a economia nacional. Né? Porque se afeta o agricultor, vai afetar o consumidor com certeza. O Aécio, e todas as culturas, ou ela é exclusividade, tem alguma que é mais afetada, como por exemplo a soja, o milho? Todas as culturas têm, lógico que você vai ter espécies, né, diferentes de nematóides que afetam mais uma cultura do que outras, né, que são mais importantes para cada cultura, mas todas as culturas, seja soja, milho, algodão, a própria cana perde muito com o ataque de nematóides, o café e as culturas de hortifruti, né, de maneira geral. Então, assim, não tem uma cultura que está isenta desse ataque ou dessa perda aí pelos nematóides. E como é uma praga praticamente invisível, quais os sinais aí de que a lavoura pode estar contaminada por nematóides que já desperta aí o sinal aí para o produtor de que pode ser nematóide? Não, legal. É importante o produtor estar sempre observando a lavoura, né? O nematóide, normalmente ele acontece em algumas reboleiras, então você vai perceber em algumas partes da sua lavoura um deterioramento, né, do sistema, tanto da parte aérea, então você vai ver menos folha, menos vigor, uma planta muito mais debilitada, você consegue ver isso em todas as culturas. E se você fizer uma
tirando as raízes para entender, né, a gente tem basicamente 2 tipos de nematóide. Um que ele causa um dano ao sistema radicular e um segundo que causa galhas. Se for o caso da galha, que galhas, né, para a gente entender ali, quando você olha o sistema radicular, ele é, falando em outras palavras, um fiozinho ali, né, e você vai ter algumas bolas, né, que são as galhas causadas por nematóide. Então você consegue visualizar isso a campo, mas sempre uma análise de solo é recomendada para realmente identificar qual que é o nematóide e como você vai praticar o manejo, né? Já voltamos a falar do assunto de hoje, agora vamos saber um pouquinho da porteira para dentro com Frederico Dávila, seja muito bem-vindo. Obrigado a você que está todas as terças-feiras conosco aqui conhecendo um pouco da realidade do produtor rural da porteira para dentro. Seguro rural volta a ganhar destaque com o início da safra de soja 25-26, sendo indispensável para proteger os produtores de qualquer imprevisto. Vamos ver se é isso mesmo. A principal função aí para o produtor rural do seguro, ele realmente protege? É uma proteção garantida para o produtor, Frederico? Excelente pergunta, Joyce. Proteção, sem dúvida. Garantida já é mais complicado. Eu já fui vítima, né, de intempéries climáticas e precisei demandar do seguro. E no Brasil, infelizmente, entre o sinistro e o efetivo pagamento dos prejuízos pelo seguro é muito demorado, Joyce. Por isso nós temos ainda um baixo estímulo da adesão dos produtores à estrutura de securitização de lavouras e, consequentemente, também nós temos uma pequena base da pirâmide de securitização, o que ainda deixa os seguros no Brasil bastante caros em relação a outros países mundo afora, principalmente nos Estados Unidos e na Europa. Para ter uma melhor compreensão, dá para fazer uma comparação entre o seguro de carro, principalmente de carro, que as pessoas estão mais habituadas. Deve existir aí muitas seguradoras, vários tipos de cobertura, mas no caso de um carro tem um período demorado, mas até que não demora muito, talvez só se o contratante tem alguma irregularidade ou é o caso de alguma investigação. Mas na lavoura demora muito mais do que por exemplo, para você receber no seguro de carro? Muito mais, não tem nem comparação. Infinitamente mais tempo. Por quê? Primeiro, são valores muito maiores. E segundo, que a proporcionalidade de você ficar sem um carro, obviamente eu estou falando aqui de maneira geral, né? Eu não estou falando aqui de uma pessoa que tem o carro como instrumento de trabalho, eu estou falando aqui de uma pessoa que tem o carro como uma ferramenta de deslocamento, né? O que eu queria dizer é a diferença de um táxi, de uma van, de um ônibus, de um caminhão, que você é uma ferramenta efetiva de trabalho. No caso da pessoa que tem um veículo, se ela recebe seguro em 15, 30, 45 ou 60 dias, não faz tanta a diferença. Agora, para o produtor rural, faz muita diferença. E o que acontece, Joyce, é que como eu disse, entre o sinistro propriamente dito, pode ser geada, pode ser granizo, pode ser seca, pode ser ataque de pragas, pode ser uma infinidade de sinistros que ocorram que você não consiga colher a lavoura. Entre você acionar o seguro processar o seu sinistro e você receber o valor adequado, aí tem um espaço bastante grande, não só de tempo, como de discussão. Então, o que nós vemos é muita gente deixando de aderir ao seguro por más experiências, ou dele próprio, ou de colegas, ou de conhecidos, ou de produtores que têm uma má experiência com o seguro rural. E nesse período, o produtor ele pode reiniciar, pode trabalhar a terra, ou ele tem que esperar receber o seguro para poder retomar a produção? Não, poder ele pode. O que às vezes acontece, que já aconteceu até comigo enquanto produtor, é que a seguradora pede para você retardar a colheita dentro de um período porque o analista ainda não está disponível
para chegar até a sua propriedade naquela data. E às vezes, se você esperar, é pior ainda, porque aí você pode sofrer outras intempéries. O meu caso, por exemplo, ia demorar 15 dias. Eu não ia esperar 15 dias para receber um analista. Eu acabei colhendo e demonstrei aquilo que eu colhi, mas assim, é mal feito. No Brasil é mal feito, o atendimento não é bom, não é bom. Eu estou dizendo aqui que é de comum acordo. Se você pegar um produtor de Roraima, Rio Grande do Sul, do Acre até a Paraíba, vai reclamar exatamente a mesma coisa que eu estou dizendo. E, por vezes, entra numa seara de discussões quanto a valores, quanto ao tamanho da área, quanto à produtividade, enquanto a gente poderia ter, Joyce, aqui no Brasil, o mesmo sistema que é o sistema americano, que você pode segurar ou produtividade ou segurar renda. Você escolhe o que você quer segurar. Você quer segurar a renda, só o custo de produção? Você quer segurar o custo de produção com a margem? Você quer segurar baseado em quilos por hectare ou você quer segurar um valor? Então você escolhe o que você quer segurar e paga diante daquilo que você segurou. No Brasil vão dizer para vocês, não, a gente faz do jeito que o senhor achar melhor. Primeiro, é um custo alto comparado a outros países. E segundo, se houver um sinistro, você vai ter problemas em relação ao tempo de processamento do sinistro e ao pagamento efetivo. Eu ia te perguntar se essas seguradoras são especializadas no agro, se são conhecedoras, mas você acabou de responder quando você disse que o segurador pede para você esperar 15 dias para colher, porque ele não entende de agro, porque às vezes se você esperar, você pode perder a qualidade, pode passar do tempo, então eu acredito que não são pessoas da área. Não, são seguradoras convencionais que você conhece, são companhias de seguro que você conhece, não tem nada de diferente. E muitas das vezes, quando acontecem sinistros bastante relevantes, como foi no caso do ano passado no Rio Grande do Sul, que você tem uma grande concentração de problemas numa determinada localidade, você praticamente não tem mão de obra suficiente para atender todos aqueles sinistros que ocorreram naquela localidade. E aí o que acontece? Eu já vi esse filme aí, já estamos há quase 30 anos nessa estrada de produtor rural. Então eu já vi esse filme algumas vezes, às vezes acontece um episódio numa determinada região, vou dar um exemplo aqui, um episódio de geada numa determinada região produtora de trigo no inverno. Perde-se lá um volume de área que compromete a produtividade de um determinado trigo que está naquele ciclo crítico, que não pode ter a ocorrência de geada. O que acontece? A seguradora no outro ano não segura lavouras de trigo para geada naquela região, porque teve um sinistro pronunciado naquela localidade. Ou seja, daí quando você quer continuar fazendo seguro, a própria seguradora tira o time de campo. É muito ruim o serviço no Brasil ainda. Mas dificilmente vai acontecer a geada 2 anos seguidos, pelo que a gente acompanha por aí, né? Mas é o que a gente vê, né? Então, teve caso, quando foi, uns 3 anos atrás, que teve episódio de seca bastante pronunciado, e 2 anos atrás, desculpe, teve um episódio de seca bastante pronunciado, que teve localidades no Brasil que as seguradoras praticamente não se apresentaram a fim de segurar determinadas lavouras, porque dizendo que assumiram prejuízos muito grandes ao pagar essas indenizações que estavam contratadas justamente com essas seguradoras. Então, é difícil, Joyce. Enquanto a gente não tiver uma base ampla de seguro, então você precisa ter uma confiança mútua, o produtor na seguradora e a seguradora no produtor. Só que hoje, as seguradoras são o maior entrave à questão da contratação do seguro, porque naquela letra miúda, naquele pé de contrato, sempre tem alguma coisa que é contra o produtor. Não fica claro, fica debaixo de
de cláusulas e cláusulas que não são muito claras e não são muito fáceis de se entender e que são colocadas ali a salvaguardar os interesses da seguradora sempre. É, só a seguradora que está ganhando nesse caso, então. Mas pode servir como uma garantia de crédito para financiamento? Alguma coisa nesse sentido? Joyce, eu nunca vi isso, mas assim, é bem visto que você seja um bom pagador de seguros, né, um bom contratante de seguros que não usa seguro contumazmente, não aciona o seguro contumazmente pelos diversos motivos, mas quando você aciona porque teve algum prejuízo naquele sentido do seguro que você contratou. Então, a seguradora tem que entender que o produtor não está contratando o seguro para utilizar dele, assim que nem você contrata o seguro para o seu veículo, você não está contratando o seguro pensando que você vai bater o carro na esquina ou vai se acidentar, ou o carro vai ser efetivamente roubado para você receber um cheque de um carro novo, né? Então é a mesma coisa, o produtor contrata o seguro para não usar, mas se precisar, ele quer receber o mais rápido possível, justamente porque aquele capital faz diferença para ele. E eu faço aqui um apelo a todos os bancos, seguradoras e entidades financeiras que oferecem esse tipo de serviço, que estudem o modelo americano e tragam ele para cá, porque é um modelo extremamente simples, é um modelo extremamente claro e definido e que é fácil de ser processado e fácil de ser contratado. Se funciona lá, pode funcionar aqui também. Frederico, muito obrigado aqui pela sua participação. Uma excelente semana. Obrigado a você que está toda terça-feira aqui conosco, conhecendo da porteira para dentro. Por que decidimos liberar o plano de R$10? Bom, os conteúdos produzidos pela Brasil Paralelo buscam levar esclarecimento a todos os brasileiros, unindo educação e entretenimento. Queremos que o maior número de brasileiros tenha acesso ao que produzimos. Atuamos de forma independente e cada produção tem um grande custo para nós. Tudo o que fazemos é financiado pelos nossos membros assinantes. E contamos com mais membros para seguir produzindo mais conteúdos que transformam a cultura do Brasil. Chegamos ao menor preço possível, para que mais pessoas possam assinar a nossa plataforma e ter acesso a todas as nossas produções originais, que são os nossos documentários, trilogias e séries. Nos últimos 8 anos, produzimos centenas de conteúdos originais, e com apenas R$10 por mês, você pode ter acesso a todos eles em nosso plano anual. Toque em Saiba Mais e seja um membro assinante hoje mesmo. Muito obrigado e até breve. Nem todo mundo tem familiaridade com o digital, mas todo brasileiro tem direito de saber o que está acontecendo de verdade. Vem aí a Oeste TV. Assine a Oeste. Faça parte dessa história. Para apoiar mais este projeto da Oeste, faça sua assinatura com até 20% de desconto, com pagamento em até 8 vezes sem juros. Você pode assinar pelo site revistaoeste.com/assine ou pelo 0800 580 2020. Assine agora, nossa equipe está de prontidão aguardando você. Assine já! Para colocar um produto no mercado, são anos de estudo, né? Primeiramente, se descobre a molécula. Existe um pesquisador lá só para descobrir a molécula e, a partir daí, outros pesquisadores vão estudar para ver para que fim, como utilizar, quando utilizar. Não, perfeito. Para chegar no ponto que a gente chegou hoje, né, de ter um produto aí que seja eficiente e bem posicionado para a cultura, são mais de 15 anos de investimento, né, em pesquisa, para a gente trazer um pouquinho aqui do processo, né, de desenvolvimento. Quando se começa há 15 anos atrás, são milhares de moléculas, né, que são testadas, e dessas milhares de moléculas a gente chega em uma. E aí começa numa parte de descobrimento, entender como é que ela funciona, para que alvo ela funciona. E aí depois a gente vem realmente para trazer para as regiões, né, para posicionar.
como é que eu vou posicionar esse produto, por exemplo, numa soja, no Brasil, né, com as condições que a gente tem, qual a melhor dose que traga um custo-benefício, né, um excelente controle com custo-benefício para o produtor. Então, são mais de 15 anos de desenvolvimento para a gente conseguir chegar no dia de hoje, né, que a gente tem aí muito satisfação de poder estar lançando essa molécula. E um ponto importante, né, a gente tem uma cultura na Syngenta de falar que está no DNA da Syngenta trazer inovação e trazer novas soluções e ferramentas para o mercado para ajudar o produtor e a agricultura brasileira. É engraçado que serve para medicamento, para o agro, para um produto de limpeza, a gente utiliza e nunca para pensar. Imagina a alegria desse pesquisador que descobre uma molécula, né, entre tantas, apenas uma vai ser útil. Aquele momento de descoberta deve ser incrível, né? Não, é uma satisfação enorme. Até a gente tem dentro da Syngenta maneiras até de elogiar e de promover essa pessoa, porque realmente são anos de pesquisa e para, né, esse pesquisador conseguir desenvolver, são anos de estudos, até antes dele, né, para ele conseguir trabalhar. Então, realmente é um processo que leva tempo, leva recurso, mas que a gente tem uma satisfação enorme de poder trabalhar com isso. E o centro de molécula da Syngenta fica em Londres e a partir daí vocês distribuem para cada país onde a Syngenta está presente para estudar de acordo com o solo, com o clima, com as características individuais de cada país. Não, exatamente. A gente tem um centro que a gente chama de descobrimento, né, para descobrir essa molécula, né, essas moléculas, e aí para a gente conseguir realmente posicionar nas diferentes culturas ou nas diferentes climas, né, necessariamente tem que vir para as regiões. E aí a gente gosta, assim, a gente tem isso até como um lema, né, a gente gosta de desenvolver junto com os pesquisadores do país, e aqui no Brasil é o principal, né, para isso. O Brasil é o principal país para Syngenta. A gente desenvolveu essa molécula, né, Taimirium, que a gente está falando, no produto Vaniva e Victrato, com pesquisadores da Embrapa, com pesquisadores de outras instituições, para que eles ajudem a gente no manejo. Como que é o melhor posicionamento, qual que é o melhor manejo que se adequa aqui para a nossa realidade. Então esse produto ele só é comercializado no Brasil. Em outros países é a mesma molécula, mas deve ter alguma alteração aí. A gente tem diferentes formulações que são posicionadas aí nos diferentes países, né? Muitas vezes a gente faz combinações aí de moléculas. Então, algum país pode ter uma combinação, outro país pode ter outra, né? Para você realmente adequar àquela situação daquele país. Em muitos casos, a gente também tem o mesmo produto, né? A mesma formulação em diversos países. O que vai mudar realmente é o posicionamento. Como é que a gente posiciona a dose, como é que a gente posiciona a aplicação. Eu só não entendi, gostaria que você repetisse aqui. O Vaniva, ele já é um produto combinado também para tratar a semente ou são dois produtos? Um para tratar o solo e outro a semente? Isso é o que é mais fantástico e o mais incomparável de Vaniva. Vaniva ele só tem Taimirium Technology, né, que é o ingrediente ativo presente dentro de Vaniva, e esse único ingrediente ativo ele tem essa proteção, esse controle de nematóides e de doenças de solo e doenças iniciais de parte aérea, ou seja, em um único ativo, né, a gente consegue entregar aí muito mais controle e facilidade para o agricultor. Você já perdeu as contas de quantos comprimidos toma por dia para tentar aliviar suas dores? Cansado dos efeitos colaterais que isso causa no seu corpo? Como dor nas juntas, nas costas, nas pernas, dor para levantar, até para dormir. A verdade é uma só, você merece se sentir bem de novo e isso é possível. Com certeza, é isso mesmo. A Vitai Gold traz para você um produto completo de verdade. O Vitai 7 em 1 é uma fórmula com 7 ativos mais indicados por especialistas, agora em apenas 2 cápsulas por dia. Chega de tantos remédios, mais praticidade, mais saúde e menos dor. É isso aí, imagina só, fortalecer os seus ossos, reduzir as inflamações, proteger os seus músculos e cartilagens, recuperar a disposição e ainda reforçar a sua imunidade. Tudo isso com uma fórmula natural, com comprovação científica que age de verdade onde a dor começa. É, e a nossa querida Lucinha Lins já incluiu o Vitai 7 em 1 na rotina. Vamos ver o que ela conta pra gente. Cansada de tomar vários comprimidos por dia, não é mesmo? Eu também.
Por isso a Vitae Gold tem agora o Vitae 7.1. São os 7 principais ativos para cuidar da sua saúde e ajudar você que sofre com dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia. A Vitae Gold desenvolveu um creme de massagem e vai mandar aí para você de presente. Ligue 0800 291 2200. É isso mesmo, o Vitae 7.1 mudou a rotina da Lucinha e pode transformar a sua também. Ligue agora para 0800 291 2200 e aproveite a oferta exclusiva. 70% de desconto para os 100 primeiros que ligarem e o relógio inteligente, ó, vai de presente. É isso aí, então chega de remédio para tudo e solução para nada. Vitae 7.1 é natural, eficaz e foi feito para você viver sem dor. Uma coisa que eu gosto de comentar aqui sempre que a gente fala sobre defensivos, porque as pessoas criticam sem saber a importância, sem saber o que estão falando, sem informação, sem conhecimento, não dá para imaginar um agro sem pesquisa, sem inovação, sem esses estudos, sem novos produtos no mercado. O MST fala tanto em produto orgânico, mas ele produz o quê? 500 quilos. Agora teve uma notícia que eles estão produzindo 500 quilos de feijão, específico para uma feijoada, para um centro espírita, mas é uma produção única. Aí pode se dar o trabalho realmente de produzir, é como se produzisse em casa, a gente usar o fundo de quintal e fazer uma produção. Mas quem consegue hoje em dia produzir, né, a sua própria arroz, o seu próprio feijão, grande escala não existe sem novos produtos. Não, perfeito. A gente fala que é agricultura de escala, né? E a gente tenta realmente ajudar a produzir mais, né? Em uma menor área. Então a gente tem uma utilização aí desse ambiente, das nossas terras, de uma maneira mais sustentável e com maior produção. Então a Syngenta sempre busca realmente a gente ter essa sustentabilidade, essa riqueza de produção nos nossos... E quando a gente fala em produção em grande escala, a gente está falando em segurança alimentar. Como alimentar o mundo com pequena produção? Impossível. Não, perfeito, né? Se a gente olhar aí o crescimento, né, demográfico, a gente vê que realmente a população cada vez aumenta mais, a demanda por alimentos aumenta mais e a gente precisa proteger as nossas lavouras para que a gente realmente atinja os patamares produtivos ou que a gente tenha o verdadeiro potencial da planta sendo expressado aí através da defesa dela, né, com o uso aí de defensivos. Você falou no início, a Syngenta, ela está há anos no mercado, uma das principais fornecedoras de defensivos. Foi comprada por uma empresa chinesa, mas o Brasil é o principal mercado, né? Quando a gente olha, né, a atuação da Syngenta, né, ela é um grupo e o principal país, e aí como país mesmo, é o Brasil. O Brasil ele é o país que mais representa dentro do negócio da Syngenta Global e muito pela potência, né, que a gente tem no Brasil e pelo potencial produtivo que o Brasil ele expressa aqui com a sua produtividade, seja, né, em lavouras de soja, milho ou inclusive com café e culturas de hortifruti. Então, realmente é o principal país dentro do negócio da Syngenta. Cada empresa tem a sua molécula, que é guardada 7 chaves, é o segredo, né? Mas a Syngenta tem outro produto parecido com o Vanilla, anterior à Vanilla, com essa finalidade, ou próximo a essa finalidade aí no combate de nematóides? É interessante falar, né, que a gente está trazendo esse mote realmente de incomparável, porque não tem produto que se compare, né, ao que está trazendo aí no Vaniva e no Victrato com essa tecnologia de Thymerion Technology. Existem outros nematicidas, a Syngenta tem alguns, mas dessa magnitude, dessa importância de controle, de sustentabilidade, realmente ele é incomparável. Ou seja, não vai substituir nenhum outro produto que já está aí na lista aí de produtos. E quantos mais ou menos vocês lançam por ano? Qual que é a estimativa aí de novos produtos? Não, legal. Como eu disse, né, a inovação está no DNA da Syngenta. E a Syngenta ela é uma empresa de pesquisa que trabalha para trazer inovação e novas ferramentas para o agricultor. Um exemplo claro disso é o Plinazolim, que a gente lançou em 2023, né, que já está sendo uma transformação aí no manejo de outras pragas. E o nosso compromisso
é trazer no mínimo 5 novas moléculas, 5 novos AIs, sejam de biológico ou seja de químicos, né, que a Syngenta também atua no ambiente de biológicos, mas nosso compromisso é trazer 5 novos AIs por ano. A pesquisa, a ciência movem aí, o agro fazem parte, não existiria agricultura, pecuária sem inovação. Enquanto nós estamos falando de um produto que acaba de chegar no mercado, novas moléculas estão sendo estudadas para daqui a 15 anos serem lançadas. Ou talvez não, porque tem a IA também ajudando agora no processo, né? Não, perfeito. A Syngenta traz, nesse processo de descobrimento, né, novas ferramentas, como eu disse, investe muito, né, e está incorporando, né, como utilizar a IA para a gente acelerar esse processo aí de descobrimento e de trazer novas ferramentas para o agricultor. Esse foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigada pelas suas informações. Volte outras vezes. Já esse prazer foi meu e, de novo, é uma satisfação enorme poder participar do seu programa, né, com essa repercussão e poder conversar com o Brasil sobre as inovações da Syngenta. A força do agro é o Brasil que dá certo. Agradeço a sua audiência de segunda a sexta-feira, a força do agro, depois do Oeste Sem Filtro.